começar a gravar para o pessoal que não pôde assistir agora, tá? E aí a gente começa. O Sérgio falou que não estava conseguindo entrar. Ele me mandou mensagem também. Uhum. Ele mandou mensagem também que não estava conseguindo entrar. Aí eu falei para ele que era pelo Zoom, porque ele estava entrando também pelo Google Classroom. Falei para ele baixar o aplicativo. Mais fácil. Eu achei também mais fácil. Então vamos lá. Já estão visualizando. Gravei. Tá, vou fazer novamente, colocar vocês no mudo só por conta das interferências, tá? Qualquer dúvida, em qualquer momento, vocês podem, né, ligar o microfone novamente, perguntar sem problemas, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar o conteúdo de operações unitárias, né? Que é exatamente a parte que a gente vai conversar sobre os equipamentos, né? Então, quando a gente entra numa indústria química, a gente tem diversos equipamentos, né? Cada equipamento vai ter uma função, né? Então, o técnico em química, ele deve conhecer esses equipamentos. Por exemplo, quando ele olha para um trocador de calor, né? Ele deve saber qual é a função desse trocador de calor ali, né? Naquela indústria. Ah, professora, quando eu olho para uma bomba, eu tenho que saber qual é a função dela. Ah, mas eu preciso saber fazer os cálculos de potência, né? Qual é a altura que ela vai vencer, por exemplo, para transportar um fluido, né? Do térreo, sei lá, para o terceiro andar? Não. Esses cálculos não são para nível técnico, né? Mas vocês precisam conhecer os equipamentos, né? Que são responsáveis para cada etapa do processo, tá? E aí é essa disciplina que a gente vai conversar agora. Bem, então o nome da disciplina é Operações Unitárias. A primeira operação, né, que a gente vai conversar, a disciplina, elas são, eu falei isso na semana passada, mas só recapitulando, elas são duas vertentes, né? Uma vertente associada a processos químicos e uma vertente associada a operações unitárias. O que são essas operações unitárias? São equipamentos que a gente vai utilizar, né, com determinados objetivos. Objetivo de separar, objetivo de misturar, objetivo de fazer troca de calor, objetivo de fornecer pressão para o fluido, no caso a bomba ali, né? Então, nessa parte de operações unitárias, a gente vai conversar sobre os equipamentos. O primeiro equipamento é a filtração, né? A filtração, ela é feita, né, por filtros. É uma das operações unitárias mais tranquilas, né? Por quê? A gente faz filtração no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente prepara um café, né? O fato de você pegar um coador, né, de café, colocar o pó de café e jogar a água ali, o que vai acontecer? Ele está filtrando, né? Então, não vai passar o pó do café, né? Vai ficar retido os sólidos. Então, a filtração ela tem exatamente essa função, né, de remover os sólidos num determinado fluido. E aí, esse fluido pode ser um gás, um líquido. E o que vai acontecer? Eu tenho esse fluido que eu quero separar, ele vai passar por um leito, né? Digamos assim. O que seria esse leito, né? Pode ser de vários tipos, pode ser de disco, pode ser de placa, né? E aí ele vai permear por esse filtro e os sólidos, né, vão ficar retidos. E aí a gente tem diversos tipos de filtros, né? Diversos formatos, utilidades diferentes, né? Mas o objetivo é sempre o mesmo, né? O objetivo é sempre o mesmo. Qual é o objetivo? Separar os sólidos. Aí aqui eu coloquei algumas imagens, né? Coloquei um filtro do tipo prensa, tá? O fluido é prensado e aí ele consegue, né, ficar retido ali a parte sólida. Eu tenho filtro de placas, aqui dentro tem várias plaquinhas, né? E aí vai ficar retido os sólidos. Aqui é um filtro de mesa. Essa parte aqui é uma peça giratória, ela vai girando, né? E aí os sólidos vão ficando retidos e o fluido vai passando. Aqui, eu não sei se não dá para ver animado aqui. Queria que ele ficasse animadinho, deixa eu ver se assim ele fica. Porque tem umas imagens que são... Aqui ele fazia uma animação, mas não está funcionando. Como é que funciona, né? Ó, eu tenho a alimentação da minha solução, né? Que eu quero filtrar, que eu quero separar, né? E aí o que vai acontecer?
eu tenho, por exemplo, um determinado meio poroso. Então, essa plaquinha aqui, pessoal, ela tem poros, né? E aí ela vai reter, né, parte do sólido, né? Parte vai passar, parte vai ficar retida ali, tá? Então, o que vai acontecer? Repara que essas bolinhas vermelhas, elas não passam, né? As bolinhas brancas é que vão passar, amarelas, né, no caso. Então, o meu filtrado, ele vai conter essas bolinhas amarelas, mas eu consegui separar as bolinhas vermelhas. Então, eu tenho o fluido que está passando, é o filtrado, né? E essa fase que está retida, pessoal, a fase vermelha aqui, as bolinhas, é o que a gente chama de torta da filtração, tá? Então, essa torta de filtração, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar retida ali no meu meio poroso. Bem, aqui eu coloquei um exemplo, né, de um filtro de leito poroso. Como é que funciona? Eu tenho a entrada do líquido, né? Esse defletor aqui, ele vai só fazer a dispersão desse fluido, tá? Aqui eu tenho partículas, como se fosse um filtro de cozinha, aquele filtro de água que a gente tem, quando a gente tira, né, aquele filtro da torneira, a gente consegue ver que tem várias camadas ali, né? As camadas são o quê? Para fazer essa filtração, ela vai reter as impurezas, né? E aí a gente consegue uma água filtrada. Aqui é o mesmo esquema de filtração, repara. Eu tenho partículas grossas e na parte superior eu tenho partículas finas. Então, meu fluido vai passar, né? E aqui embaixo, ó, eu tenho fluido clarificado, filtrado. Esse é o tipo de filtro, né, mais simples que tem, tá? Ele é usado em tratamento de água potável, né? Aqui o que nós temos? Cascalho grosso e temos uma areia fina. Então, eu tenho duas porosidades diferentes, tá? Com o objetivo de reter partículas diferentes ali. Então, aqui é onde vai ter exatamente essa filtração, né? Tá, o filtro prensa, pessoal, ele é aquele outro tipo, né, de filtro que eu tinha mostrado a foto, né? Ele é um dos mais usados na indústria, tá? Ele tem placas. Essas placas aqui são colocadas, né, de forma alternada. Em cada placa dessa, a gente consegue ver que tem uma tela, tá? E aí essa tela, o que vai acontecer? Vai ficar retido ali naquele filtro os sólidos que eu quero separar e o filtrado vai passar. Então, aqui, ó, a alimentação, né? O fluido está entrando. Aí, o que vai acontecer? Ele cai, ó, e aí ele é forçado a passar, conforme ele cai, ele tem que passar através desses filtros, né? Aí, o caminho dele aqui seria o filtrado, e aí eu tenho esses sólidos, né? Presos aqui dentro das plaquinhas. Então, essa torta fica agarrada nas placas, tá? Desse tipo de filtro. Aqui é uma foto de um filtro prensa, tá? Nem sei se eu coloquei, se dá para ver. Tá super bugado. A gente tem o filtro contínuo, né, de discos rotativos. Aqui eu tenho discos que vão girar, tá? Então eu tenho um eixo aqui, né? Então nesse eixo os discos estão presos, tá? E aí o que vai acontecer, né? Esse disco, ele vai ter um tecido como se fosse uma tela, né? E aí essa tela, conforme ele for girando, o fluido vai girando junto e vai ficando retido nos sólidos. Os sólidos nessa tela, nesse disco, tá? Então, acontece aqui, está aparecendo. Ó. Quando a gente coloca, né, a amostra, tem a alimentação, e aí eu tenho esse disco rotativo, e aí o que vai acontecer, né? O filtrado vai passar, e essa parte meio amarelada aqui, né, meio dourada, meio... É exatamente o que ficou retido, os sólidos retidos, tá? E aí eles vão, no caso, eles estão formando a minha torta, né, que são os sólidos obtidos por essa filtração, né? Então, essa partezinha dourada é isso que está acontecendo. Tá. A próxima operação que a gente vai conversar, né, é a agitação e mistura. Muitas etapas, né, dos processos químicos industriais, a gente vai precisar fazer uma determinada agitação, né, ou a mistura de componentes, né, de matéria-prima, com o objetivo de colocar eles em contato
para uma determinada etapa da reação. Então, normalmente, né, eles são feitos em tanques e a gente tem impulsores, né, como se fossem essas pás, né, no qual elas vão estar agitando, né, ela tem um componente ali, né, que vai ser responsável por essa agitação, vai controlar a rotação, tudo isso, né? E aí o que acontece? Eu consigo fazer a movimentação ali, né, do meu líquido, né? Desculpe. E aí, nesse caso, essa agitação ela pode ser de gases, né? E sólidos também, que estariam particulados ali, né? Na forma de partículas. Né? Então, eu tenho um tanque e aí esses impulsores eles vão estar girando, né? Com o objetivo de fazer essa mistura. Ela é muito usada nas pequenas, médias e grandes indústrias. Então, assim, na maioria das indústrias, a gente acaba encontrando, né, agitadores. Tem etapas de mistura, né, quase sempre. Então, são muito utilizados. Bem, para que a gente utiliza, né, essa operação unitária de agitação? O objetivo: dissolver sólidos, misturar líquidos immiscíveis. Immiscíveis são líquidos que não se misturam, né? Então, ele formaria duas fases. Se eu colocar um agitador, eles vão se misturar ali. Tudo bem que se parar, deixar paradinho, vai decantar e vai separar de novo, né? Mas, para um determinado momento, eu consigo com esse giro, com essa agitação. Eu posso usar também para dissolver líquidos miscíveis, que são líquidos que se misturam, tá? Posso usar para dispersar gases em líquidos. Posso usar para misturar líquidos e sólidos. E aí eu tenho vários tipos desses impulsores, né? Que algumas literaturas chamam de rotores. Nas bombas a gente também vai chamar a parte impulsora, né, de rotor. Então seriam como se fossem as nossas hélices, né, que faria exatamente essa parte de deixar em contato ali, né, a nossa mistura, o nosso preparo, no caso. Como é que funciona, né, a descrição desse tanque? Eu vou ter um tanque ou um reservatório, tá? E vou ter esse meu rotor, que vai ser exatamente o impulsor, né? E aí eu vou ter determinado um motor que vai estar controlando, né, a velocidade, foi aquilo que eu falei do RPM, que é rotação por minuto. Né? RPM geralmente é uma unidade que a gente utiliza para essa rotação. E aí eles vão estar acoplados, né, esse meu eixo, por um impulsor, né, por um motor, na verdade. Esse impulsor, né, que é o impelidor, ele vai estar acoplado no motor que vai controlar, né, esse giro ali. Coloquei uma outra imagenzinha. Tá. Aí no sistema de agitação, coloquei uma foto de um tanque. E aí, como é que funcionaria esse tanque, né? Da mesma maneira, repara que eu tenho aqui o meu impulsor, né, num eixo, com a minha hélice aqui embaixo. Então, aqui em cima tem um acionamento, né, de maneira a fazer essa agitação aqui do meu sistema. Tá, repara que ao lado, ó, aqui, eu tenho essas plaquinhas, né? Essas plaquinhas, elas são chamadas chicanas ou defletores. Normalmente a gente usa chicanas com o objetivo de direcionar o fluido para um determinado local, tá? Então, se eu quero passar esse fluido por um determinado local, eu instalo chicanas para forçar ele a passar. Nos trocadores de calor, a gente também vai ter a utilização de chicanas. Nesse caso aqui, é para deixar com que esse fluido fique mais próximo, né, da nossa hélice, para que consiga fazer a agitação que é a operação desejada. Então, a chicana tem esse papel aqui nesse caso. E aí eu vou ter o quê? O motor, né, normalmente com a opção de controlar a velocidade ali, vou ter o meu eixo e esse impulsor aqui, que é a nossa hélicezinha, tá? Então, aqui seria o componente, né, total do sistema de agitação. Uma outra operação unitária que a gente vai utilizar muito um equipamento, né? A maioria das indústrias elas utilizam são trocadores de calor, né? Qual a função do trocador de calor, pessoal? A função dele é trocar calor, como o nome já diz, né? Só que eu posso ter diversas funções para ele. Como assim, Michele? Eu posso ter uma determinada etapa da reação que eu desejo somente aquecer. Então, por exemplo, eu só quero aquecer. Eu posso ter uma determinada etapa que eu não desejo só aquecer, não. Desculpa, passei. Eu desejo, por exemplo, vaporizar. Ou seja, aqui eu estou mudando o estado físico, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma condensação, que também é uma mudança de estado físico.
né? Eu posso ter um resfriamento. Então, eu tenho uma série de utilidades, né, para os trocadores de calor. Ai, gente, desculpa, cliquei no lugar errado, sabe por quê? Porque apareceu aqui o negócio da minha outra disciplina, uma chamada. E aí a gente tem diversos trocadores de calor. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. Eu tenho um trocador aqui, pessoal, que tem vários tubinhos. Esses tubinhos, né? Essas tubulações, elas estão dentro do meu trocador de calor. Aqui seria a parte interna. Então, o que acontece? Por dentro dessa tubulação está passando um fluido, por fora está passando outro. Então, vamos pensar assim, ó. Eu quero aquecer. A minha matéria-prima está à temperatura ambiente, né? Num tanque. Vamos supor que é a 30 graus, tá? E a reação precisa que ela entre a 120 graus, essa matéria-prima. Como é que vai funcionar? Eu pego e passo essa matéria-prima num trocador de calor, né? E aí o trocador de calor, ele é projetado para conseguir alcançar a temperatura desejada, né? Então, nesse caso aí, seria de 30 para 120 graus, né? Então, eu preciso ter um fluido quente, né? Para que ele consiga fazer essa mudança de temperatura, que era passar de 30 para 120 graus Celsius, tá? Então, seria um exemplo de uma utilização. E aí a gente tem diversos modelos, tá? De trocadores de calor. Vou apresentar aqui alguns para vocês. Aqui é um piquetitinho, ó, de laboratório, né? Aí a gente tem a parte de fora dele, ele recebe um nome especial que é um kettle. Aqui dentro, em vermelho, são esses tubinhos, né? Como se fosse na foto anterior, ó. Tá? Essa parte de dentro dos meus tubos. Aí eles estão aqui dentro, tá? Professora, quantos tubos eu vou ter? Vai depender de qual a troca térmica que você quer ter, né? A gente faz projetos, né? Em relação a isso, vários cálculos associados a quantos tubos são necessários para determinada troca térmica. E aqui são fotos reais, né? De indústrias com trocadores de calor. Aí aqui eu coloquei, por exemplo, um que a gente vai, né, assim, vocês se forem, dependendo de onde for trabalhar, né, é muito utilizado, principalmente na indústria petroquímica, né, nas refinarias e tal. Por quê? É um trocador de calor acoplado a uma coluna de destilação, né? Então, normalmente, a gente tem, né, a necessidade de colocar um trocador de calor numa coluna. Por quê? Quando a gente fala em destilação, né, é uma separação através do quê? Diferentes pontos de ebulição, né? Então, se a gente lembrar lá o que é ponto de ebulição, seria a temperatura no qual a minha substância, né, vai passar o quê? Do estado líquido por gasoso, certo? Então, eu preciso fornecer calor. Então, esses trocadores de calor aqui no fundo, ó, esse e esse aqui ao lado é uma coluna, tá? Então, eles estão fazendo exatamente essa etapa, tá? De conseguir fornecer o calor necessário para a troca térmica. Então, aqui seria, por exemplo, a minha coluna de destilação. Eu tenho uma corrente de saída, tá? Essa corrente de saída, ela passa por esse trocador de calor, né? E aí retorna para a coluna para que seja possível fazer, né, essas trocas, né, essa separação aí com fornecimento de calor. Então, todos eles são trocadores de calor acoplados à coluna. Aqui eu tenho um trocador de calor dentro da coluna, tá? Existem trocadores de calor que eles vão estar atuando no fundo da coluna, né? Fornecendo o quê? Fornecendo esse calor necessário para as trocas térmicas. Bem, aí aqui eu tenho um exemplo de um equipamento, tá? É um dos trocadores mais utilizado, né? Que é o que a gente chama de casco-tubo. Eu vou ter um casco, né? Dentro desse trocador de calor, eu vou ter vários tubinhos. E aí, repara que eu vou ter um fluido, como eu tinha conversado com vocês, né? Geralmente é um fluido por fora e um fluido por dentro. Aí eu tenho aqui a entrada, né? Pelo casco. Então, ó, tá entrando a minha amostra, ela vai passar aqui trocando calor, né, com a outra amostra e vai sair na parte superior, tá? E aqui, pessoal, ó, é a entrada e a saída desses tubinhos que estão dentro. Então, o fluido vai entrar, passar por esses tubos, tá? Aqui ela tem um retorno e ele volta e sai por aqui.
né? Aí, geralmente, a gente tem juntas, né, para evitar, para ajudar ali na vedação. Tem a cabeça, né, o cabeçote do trocador de calor, aqui tá como tampa. Os espelhos são para prender os tubos, tá? O feixe tubular aqui no caso, o casco, a chicana, que eu tinha falado com vocês, né, quando a gente falou lá dos tanques, o objetivo delas é direcionar o fluido, né? Para quê? O fluido, quando eu coloco ele ali, ele pode, de repente, querer passar por caminhos preferenciais. E aí, quando eu uso a chicana, eu estou só direcionando o caminho, tá? Então, eu estou fazendo com que, repara, o fluido entra, ele vai fazer esse caminho aqui, tá? E aí, eu estou aumentando a área de contato ali da troca térmica, porque se ele fizer um caminho preferencial, ele não vai conseguir fazer a troca para a qual ele foi projetado, né? Porque quando a gente projeta, a gente está projetando, tudo bem que tem um limite ali de segurança, né? Mas a gente está projetando para que ele faça o contato, né, ao longo de todo o trecho, toda a área de troca térmica. Aqui são fotos, né, do espelho, de como eles são presos, né? E aqui seriam fotos dos trocadores, tubinhos dos trocadores de calor, tá? Então, seria a parte interna ali do trocador de calor. E aqui, ó, seria exatamente essa parte que vai estar direcionando o fluido, né? Então, o fluido vem, chega aqui, ele transborda, né? Passa para cá. Aí ele vai enchendo, 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 transborda e passa para cá, né? Para não ter o caminho preferencial. Não sei se dá para ver, a foto está meio ruinzinha, mas aqui, ó, parece que os tubos estão todos meio que incrustados, né, com depósito. Isso é muito comum acontecer nos trocadores de calor, né? Então, assim, sujidades do próprio fluido, sei lá, se é uma água, por exemplo, a água ela não vem 100% limpa, né? Então, ela pode atacar, dependendo do que eu estou utilizando, pode gerar camada de depósito. E aí, normalmente, a gente tem que parar a produção para fazer as limpezas, tá? E aí o recomendado, né, quando a gente está com um processo contínuo que não pode ter parada, é que você tenha dois equipamentos iguais, né? Porque aí você consegue tirar um para limpeza e colocar o outro para uso, né? E aí seria essa a ideia. Aqui eu tenho os tubos sendo, né? Aqui seria a montagem de um trocador, né? Nessa primeira foto. São os tubos sendo colocados e presos no espelho, tá? Aqui dá para ver mais ou menos como seriam esse espelho, né? Então vai encaixando os tubinhos ali. Aqui seria um exemplo como se fosse uma serpentina, tá? Com o objetivo o quê? De trocar calor também, né? Então aqui eles estão fazendo esse caminhozinho aqui. Normalmente a gente faz um caminho longo quando a gente precisa fazer trocas térmicas elevadas, tá? E aqui seria um exemplo de um trocadorzinho fechado, tá? Eu tenho a entrada aqui pelo casco, saída, entrada nos tubinhos, saída nos tubinhos. Bem, esse aqui é aquele tipo do kettle que eu tinha falado, né? Ele tem essa parte inicial dele, ela é meio fechada, ele faz meio que esse conezinho aqui, sabe? É um tipo de refervedor especial, tá? Ele é usado com qual objetivo, né? Ele é usado para fazer a vaporização, tá? Então, tá entrando uma corrente líquida e vai sair vapor, tá? Então, ela retorna a vapor, né? O objetivo é isso, fornecer vapor, normalmente para fundo de coluna. O trocador casque-tubo é parecido com aquele que a gente conversou, né? Que é um dos mais utilizados na indústria, tá? Eu tenho um tubinho dentro do outro. Então, por fora está passando um determinado componente, por dentro está passando outro componente. E ali, ó, a tubulação, né, deixa eles entrarem em contato. Então, ali a gente consegue fazer cálculos, né, da espessura da parede para que eu consiga fazer essa troca térmica, né? Então, tem a condutividade do material, por exemplo, se o tubo é de cobre, qual a condutividade térmica do cobre? É boa, é ruim? Quanto que ele vai conseguir transferir de calor propriamente dito? Né? Eu preciso de uma área maior, de uma área menor? Então, a gente constrói esses trocadores dessa maneira. Aqui tem uma fotinho, né, de um casco-tubo também, tá? E aí, nesse caso, ele tem a entrada aqui, ó, por dentro, passa, retorna e sai, né? E aí a gente tem a parte do casco, ele vai entrar o casco aqui ainda, tá?
Então, vai ter um fluido passando por dentro do tubo e um passando aqui por fora, para ter a troca. Repara que a gente não conversou a gente está só conversando de trocadores de calor de troca indireta. Ou seja, não tem contato, né, entre a amostra. Repara que eu vou ter sempre uma parede ali, né, fazendo essa condutividade ali de troca térmica. Nunca vai estar a amostra em contato uma com a outra. Aqui seria o tubular, né? O tubular foi aquele que a gente viu lá no início, com vários tubinhos, tá? E aí a chicana, ó, aqui mostra bem legal o caminho que o fluido é obrigado a passar. Então, ele entra aqui pelo casco, aí repara, ele vai encher tudo isso, vai passar por aqui. Vai ter que transbordar tudo isso para ele cair aqui, tá? Porque se ele fosse, se ele não tivesse essa chicana, ele ia cair aqui e ele ia percorrer isso reto. Então, toda a parte de cima eu não ia utilizar, tá? E aí, no caso, a chicana, ela vai forçando o caminho do fluido. Aqui seria quando eu tenho, por exemplo, né, um passe no casco só. Quando a gente fala passe, é quantas vezes ele está passando. Então, ó, o fluido entrou, fez um caminho só e saiu, tá? Nos tubos, ele está passando, né? Entra uma vez e passa duas vezes, ó. Repara que ele fez 2 voltas ao longo do comprimento, né? Aqui eu tenho múltiplos. O que seriam múltiplos? Ó, tá entrando nesse casco, tá passando, ele cai para passar para o outro trocador. Então eu tenho, né, como se fossem 2 trocadores ali acoplados. Às vezes é necessário, né, a gente construir trocadores assim, dessa maneira. Aqui é um exemplo de um trocador de calor, né, de vidro. A gente até vai usar um trocador de calor no laboratório, né, quando a gente fizer a prática de destilação, né? A gente monta uma destilação e aí a gente usa um condensador, né? E aí o condensador vai fazer esse papel. Por fora a gente vai passar água fria, por dentro vai passar vapor do fluido lá que eu estou separando, né, na destilação. E aí o que vai acontecer? Quando ele encontra a região fria, ele condensa, ele vai sair líquido do outro lado. Então a gente vai usar um condensador, no nosso caso não é esse, é um condensador reto, então ele não tem essas voltinhas aqui, tá? E aí a gente vai usar no experimento, é bem legal. Bem, um exemplo, né, seriam radiadores, né? São trocadores de calor. Repara que cada, né, aqui está ampliando, ó, um tubinho desse. Eles são aletados. São esses disquinhos ao redor, né? Nesse caso aqui é redondinho, que vão estar aumentando a superfície. Então, às vezes, só colocar os tubinhos não é necessário para que ocorra a minha troca térmica, tá? E aí a gente usa o quê? Esses dispositivos, que são as aletas, e eles vão aumentar a superfície de contato, tá? Fazendo com que a gente consiga, né, a troca desejada. Os de placa também são trocadores especiais, tá? Eu vou liberar alguns videozinhos, que são esses daqui que não está funcionando agora, ó. Mas eu vou liberar para vocês esses videozinhos, vocês vão ver esses trocadores funcionando, é bem legal. O que acontece? Aqui são várias placas colocadas, tá? E aí o fluido vai entrar, ele passa por uma placa, o fluido quente passa de um lado, o fluido frio passa do outro, né? E aí o que acontece? Eu consigo fazer a minha troca térmica ali, com o fluido passando um de um lado, o outro do outro. Então aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, o quente está entrando, está passando aqui. Aí ele vai por cima, tá? Aí ele passa aqui, ó, o frio, o que está fazendo? Está passando do outro lado, né? Então, de um lado da placa está passando, ó, a linha completa que é quente, do outro lado está passando a tracejada, né? E aí, assim, sucessivamente, a gente consegue fazer as trocas, né, de calor ali, um lado quente e um lado frio. Como é que é feita essa limpeza, né? Normalmente tem que parar, né? Aí você tem que fazer a retirada, né, da parte da carcaça, né, do casco, fazer a retirada dos tubos, né? Geralmente ela tem uma manutenção, né? Uma limpeza que é complicada. Por quê? Imagina esses tubinhos de diâmetros super pequenos, né? Você limpar todos eles, tá? Então, normalmente, contrata-se empresa para fazer essas limpezas. Aí aqui mostra, ó, como os tubos podem ficar. Olha o antes,
e o depois, tá? E aí, normalmente, eles ficam bem incrustados com essa deposição toda, sabe? E aí é necessário fazer essas limpezas periodicamente para não ter problema. Dúvidas? Espero que ninguém tenha dormido. Quase. Quase. Eu cochilei. Meu Pô, telefone chegou a cair da minha mão. e aí, quais são as dúvidas? Tem que responder Esse isso vídeo aí mesmo? umas 2, 3 vezes. É o quê? Esse vídeo aí umas 2, 3 vezes a dúvida acaba. Ou mais. Essa matéria é bem Tá teórica, né? Como a gente tinha conversado. Não tem cálculo, né? Vocês vão conversar, a gente vai conversar sobre os equipamentos, essa primeira parte, né? E é importante saber a função deles, é legal, né? Assim, para a vida, digamos assim. Cada pedacinho desse tinha um link embaixo, né? Que aí não apareceu aqui porque tinha que estar tudo no mesmo arquivo, na mesma pastinha. Eu vou colocar para vocês lá no Google Classroom uns videozinhos para vocês assistirem. E aí mostra o funcionamento, é bem legal. Dá para entender melhor, né? Vai dar uma clareada aí na mente. E aí hoje eu vou fechar até aqui, tá? Acho que eu já falei muito, vocês já até estão aí esgotados, né? Em ritmo de feriadão. E eu falando. Tá? Então, É verdade. Feriadão sem poder sair de casa é difícil. é o quê? Feriadão sem poder sair de casa é triste. Eu nunca quis tanto que não fosse feriado. Horrível, nem falo. Mas, enfim, vai passar, né? Vai passar, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo. Então, ó, beijo. Vou colocar lá no Google Classroom o link do vídeo, né? O vídeo para vocês assistirem novamente, caso queiram. E vou colocar os vídeos das apresentações, né? Que aí mostra o funcionamento do trocador de calor, o fluido passando, e aí eu acho que vai dar uma clareada. Aí tentem ver esse material essa semana, para na semana que vem a gente conversar mais sobre isso. Tá bem? Ok. Beleza. Tá bom. Tchau. Boa noite. Acho que falaram. Cristiano já tá dormindo? Tô dormindo. Acabei de Ele deve estar despertar. tomando sono. Tomar agora. Ó, Tchau, tchau, queridos. Bom feriado. Se tchau. cuidem.